Boa noite, pessoal. Pai do Senhor, estamos mais um dia aqui para adorar a Deus, trazer uma palavra da parte do Senhor para as nossas vidas, né? Enquanto você vai entrando aí, vai mandando um convitezinho aí, ó, no Instagram, na setinha, envia para os colegas aí, para os familiares. E a minha oração nessa noite é para que Deus fale ao seu coração, né? No meio de tudo que nós estamos enfrentando, de tudo que nós estamos vivendo, né? Deus sempre tem uma palavra revelada para os nossos corações, uma palavra de ânimo, uma palavra de paz, uma palavra de segurança, sabendo, queridos, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir até a volta de Cristo Jesus. A gente vai dar uns minutinhos aí, enquanto os irmãos estão entrando, vai convidando aí seus amigos, né? Estamos tudo preparados aqui para a glória de Deus, né? Deus tem feito maravilhas em nosso meio, Deus tem revelado a sua palavra, a igreja continua sendo fortalecida, a igreja continua em movimento, porque nós entendemos que as coisas que acontecem não devem de forma nenhuma parar a igreja. Pelo contrário, a igreja sempre deve avançar em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio a tudo que nós temos enfrentado e ainda vamos enfrentar, né? A Bíblia diz que quando essas coisas começassem a acontecer, era apenas o princípio das dores. Então, vamos seguir em frente, vai fazendo um convite, mais uns 5 dias aí a gente vai começar. Eu vou iniciar louvando ao Senhor, né? Adorando a Deus, né? Que você possa, aí na sua casa, mesmo distante aqui da gente, você possa adorar a Deus, render o seu coração em adoração, sabendo que o amor de Deus, ele nunca falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, essa se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. O amor de Jesus, ele não falha, queridos. Teu amor não falha, mesmo em meio à tribulação, ele não falha. Declare: teu
Nós vamos dar continuidade aqui no estudo agora. Só um instante, enquanto eu abro aqui a palavra de Deus para compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração há um tempo já. Essa palavra tem queimado no meu coração acerca das tempestades da vida que nós enfrentamos, acerca das dificuldades que nós enfrentamos. E aí fica uma pergunta: de que forma, de que maneira nós enfrentamos essas dificuldades, essas lutas diárias, essas complicações que aparecem nas nossas vidas? De que forma isso tem afetado a nossa casa, a nossa família, os nossos, né? De que forma o medo tem invadido a nossa casa, o medo tem invadido o nosso entendimento, o nosso pensamento? De que forma você tem tratado isso, né? E Deus tem me dado uma confiança, queridos. Assim, eu passei por uns dias difíceis aí nessa pandemia, né? Porque a gente, parece que assim, quando a gente começa a olhar para a tempestade, ali como Pedro olhou, quando Pedro desce do barco e pede para ir ter com Jesus, quando Pedro olha para, diz o texto, que quando ele olhou para a tempestade, para as ondas, ele afundou, né? Eu passei por um período aí como Pedro, eu pensei que estava enfrentando as tempestades de uma forma com fé, na fé no Senhor Jesus, e teve um momento que eu me encontrei afundando, né? Tive que ir ao médico, conversar com o médico. Parece que às vezes a gente esquece quem é Deus, queridos. Parece que às vezes a gente pensa que Deus ele vai nos abandonar no meio da tempestade, e Ele nunca vai nos abandonar. Nós acabamos de louvar o Senhor e dizer que o amor dele não falha. Amém? Né? Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui à nossa live, aqui na Igreja Evangélica Congregacional. Segue a gente aí nas redes sociais, IEC Fortaleza no Instagram, IEC Fortaleza no Facebook, IEC Fortaleza lá no YouTube. Né? Logo, logo nós estaremos aí também utilizando a plataforma do YouTube. Então eu queria que você abrisse comigo aí o Evangelho de Mateus, no capítulo 14. O Evangelho de Mateus, o capítulo 14, é um texto muito conhecido de todos nós, que é justamente esse texto da tempestade que Pedro enfrentou de alguma maneira, né? Os discípulos estavam ali, alimentando aquela multidão, né? E o Evangelho de Mateus fala sobre isso, o Evangelho de João fala sobre isso, o Evangelho de Marcos fala sobre isso, e você vai encontrar uma informação muito interessante. Jesus disse que, percebendo que... Estava travando muito. Tem como tu recomeçar aí? Tem sim. Então, queridos, o Evangelho de Mateus, capítulo 14. Parou de vez aqui. Vamos lá. Quando a gente depende da tecnologia, às vezes a gente fica na mão. Mas não tem problema não. A gente vai reiniciar a nossa live aqui no Instagram, no Facebook. Continua, você que está no Facebook, continua nos acompanhando. Então, quem estava no Instagram, volta lá para o Instagram. Quem está no Facebook, pode continuar aí no Facebook. Voltou? Voltou. Pronto, então como eu estava falando, o Evangelho de Mateus, no capítulo 14... Nós vamos ler do verso 22 ao verso 33. É uma leitura um pouco longa, mas é sobre esse texto que nós vamos tratar essa noite. Eu espero, de fato, que da forma que Deus tem tratado o meu coração acerca desse tema, né? Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seriam atitudes em meio à tempestade. Então eu queria que você lesse comigo aí, vou falar novamente, o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22 até o verso 33. 14, a partir do verso 22, diz assim a palavra do nosso Deus. E logo Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele. Preste bem atenção nessa frase: passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro sempre é aquele cara mais impetuoso, aquele que sempre está desafiando as situações. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. E começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: ó pequena fé, por que tu duvidaste?
E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco vindo o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém. Senhor, aqui está a tua palavra. A nossa oração nessa noite é para que a tua palavra invada os lares essa noite e possa trazer a necessária revelação da tua vontade essa noite, para que o Senhor traga uma segurança, uma paz que excede a todo entendimento para os nossos lares. Se tem alguém atribulado, com medo, impaciente, inconstante, preocupado, nós te pedimos, Espírito de Deus, visita esses corações essa noite, visita as famílias essa noite, visita os corações daqueles que estão conosco aqui essa noite, trata com a nossa vida nessa noite. O Senhor tem plena liberdade para tratar o que for necessário. Se tem alguém apavorado, com medo, que todo medo bata em retirada no nome de Jesus. Que toda preocupação, que todo desespero caia por terra no nome de Jesus. E que o Senhor trate corações essa noite. E que todo medo saia no nome poderoso de Jesus. Amém? Texto muito conhecido, e espero de fato que Deus trate algo no seu coração nessa noite. E eu queria fazer uma pequena introdução falando acerca do medo. Me parece que algumas pessoas ainda não entenderam que o medo é algo muito real. O medo ele está presente nas nossas vidas. De alguma forma, de alguma maneira, em algum momento, você vai enfrentar essa situação. Em algum momento você vai enfrentar o medo, só que existem algumas pessoas que por dificuldade, por falta de entendimento, acabam que escondem esse medo. E esse medo fica latente, mas sabe o que é latente? Isso fica escondido. Às vezes nós temos dificuldade de dizer e conversar acerca do medo. Ora, se você está passando por um momento de medo, de aflição, coloca isso para fora, conversa com alguém, conversa com seu pastor, com a sua liderança, conversa com alguém da sua confiança. É necessário nós entendermos que o medo, quando não é tratado, ele pode virar uma patologia muito grave. Pessoas têm se refugiado em seus medos e têm entrado em sérias depressões porque não têm coragem de tratar o medo. Entenda, o medo em algum momento ele pode bater a nossa porta. E se isso não for tratado, ele vai gerar algo muito mais grave em nossas vidas. Precisamos entender que nós estamos sujeitos a passar por isso. Seja medo de perder um emprego, seja medo de uma doença, seja medo de como vai ficar a economia do país no meio de tudo isso, seja medo de uma situação de calamidade pública, seja de qualquer situação de medo que você vai enfrentar. Nós precisamos entender que isso é real, isso acontece. A diferença está em como nós vamos nos portar, como nós vamos nos mover diante dessas situações de medo. Será que tudo isso que nós temos falado pode ser relacionado com o tempo de hoje? Claro que pode. Nosso país, o mundo tem enfrentado uma situação muito difícil, tanto na política, quanto na saúde, quanto na economia, em todos os setores. As nações têm enfrentado dificuldades, o medo tem chegado até as nações, as pessoas têm ficado apavoradas com tudo que têm ouvido e visto, com tudo que tem acontecido. Mas como nós enfrentamos tudo isso? Em situações de medo, precisamos saber ouvir as vozes que ecoam em meio a tudo isso. Muitas vezes vão aparecer vozes que vão influenciar, que vão trazer essa situação de medo para uma condição muito além daquilo da realidade. Existem pessoas que vão influenciar esse medo na sua vida. Existem pessoas que vão negar a situação de medo, mas existem pessoas que vão reconhecer a situação e vão lhe dar uma palavra de ânimo, que vão trazer uma palavra de salvação, uma palavra que vai levantar o seu coração, uma palavra que vai erguer o seu espírito. Precisamos entender as vozes que têm ecoado em nossos corações nesse tempo. Eclesiastes diz algo muito tremendo: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. É tempo sim de tratar sobre a situação do medo, porque é isso que nós estamos enfrentando, é isso que nós estamos vivendo. Que tipo de palavra tem feito morada em seu coração? Eu já comentei sobre isso aqui em algumas situações. O segredo não está em obedecer, em sim em ouvir. Porque quando eu ouço a voz certa, eu obedeço a voz certa. Quando eu não ouço a voz correta, eu sigo um caminho perigoso que pode ser caminho de morte. Então, entenda
que vozes vão ecoar no seu coração, vozes vão surgir, seja para propagar esse medo, seja para negar esse medo, ou seja uma voz para acalmar o seu coração. Veja Elias na caverna, está lá em 1 Reis, no capítulo 19, queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler alguns textos, alguns versos bíblicos. Lá no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Nós vamos ler o verso 2 e 3 e vamos ler do verso 9 ao verso 15. Abra aí, 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler o verso 2 e 3 e do verso 9 a 15. Perceba que nessa situação algumas vozes ecoaram no coração de Elias. Algumas vozes chegaram a ele a ponto de amedrontá-lo, a ponto dele pedir a morte, porque ele preferia morrer pela morte, pelas mãos do Senhor, do que morrer pela morte de Jezabel. 1 Reis, capítulo 19, verso 2 e 3. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias, a lhe dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e foi para escapar com vida, e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Vamos lá agora para o verso 9, o verso 9 agora do mesmo texto, de 1 Reis capítulo 19. Diz o seguinte: e ele chegou ali em uma caverna, e ali se alojou, e eis que a palavra do Senhor veio até ele, e ele disse: o que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito ciumento ou zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, portanto os filhos de Israel têm abandonado o seu pacto, lançado abaixo os teus altares e maltratado os teus profetas com espada. E eu, somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. E ele disse: sai e põe-te de pé sobre um monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes, e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz calma e baixa. Segue no verso 13. E assim foi quando Elias ouviu isso, que ele envolveu a face em seu manto e saiu, e pôs-se de pé à entrada da caverna, e eis que ali lhe veio uma voz e disse: o que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o seu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas à espada. E eu, somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. Verso 15, para finalizar. E o Senhor disse a ele: vai, retorna o teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vieres, unge Azael para ser rei sobre a Síria. Perceba quando eu falei que vozes podem ecoar em momentos difíceis das nossas vidas. Qual voz nós vamos permitir que adentre no nosso coração e faça morada? Assim foi com Elias. Quando Elias ouviu dizer que Jezabel iria acabar com a sua vida, ele pede a morte. Ora, naquele momento de medo, de aflição, a voz que ecoou no coração de Elias foi a voz do medo, a voz da morte, a voz contrária. Diz o texto que ele corre e se esconde em uma caverna. Guarde isso, se esconde em uma caverna. E Deus faz uma pergunta a Elias: o que tu fazes, Elias, aí? Agora a voz que ecoava no coração de Elias e perante Elias era a voz de Deus. E Deus faz um pedido a Elias: Elias, sai da caverna, se põe perante ao Senhor. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Sai da tua caverna, sai de dentro desse desespero, sai de dentro dessa aflição, que o Senhor quer falar contigo. Se você percebeu na leitura do texto, você vai perceber que houve algumas manifestações da natureza. Houveram terremotos, houve uma manifestação de fogo, e o texto diz que Deus não estava ali. Contudo, durante tudo isso, Elias não tinha saído da caverna, mas a voz que tinha ecoado de Deus, ela diz: Elias, sai da caverna e se coloca perante Deus.
Seguindo o texto diz que quando Elias saiu da caverna, ele ouviu a voz suave de Deus. É necessário você ouvir a voz de Deus essa noite. É necessário que a voz que ecoe no seu coração é a voz de Deus. Nós precisamos entender e discernir as vozes que têm ecoado nesse tempo de pandemia, nesse tempo de aflição, de medo, de angústia. Que voz tem feito morada no seu coração? Que tipo de palavra tem florescido no seu coração? A palavra do desânimo, do medo, da aflição, ou a palavra do ânimo, uma palavra serena da parte de Deus? Elias se escondeu na caverna. Houveram manifestações. E Deus falou algo muito tremendo comigo nesse texto. Diz, olha, eu não falei com Elias através das manifestações. Eu falei com Elias no meio da sua aflição. Depois de ouvir a voz de Deus, Elias prossegue em seu chamado. Então, queridos, precisamos, primeiramente ouvir a voz, discernir a voz que fala em meio a tudo que enfrentamos. Precisamos discernir a voz. Veja Abacuque. Se você for ler o texto de Abacuque, é um texto muito curto, poucos capítulos. Abacuque começa no capítulo 1 dizendo, Senhor, até quando tu vai me fazer ver injustiça, ver morte, ver o povo se matando, se degladiando, ver o sangue escorrendo e tu não me ouvirá? Abacuque ouve a voz do medo, a voz que ecoa no coração de Abacuque é a voz do medo. Só que enquanto isso, Deus vai tratando e falando com Abacuque, e Abacuque entende que era necessário interceder. E lá no capítulo 2 de Abacuque, você pode conferir depois, nos versos 1 e 2, ele se cala e decide interceder. E aí sim, ele deixa de ouvir a voz da ira, a voz do medo, e começa a ouvir a voz de Deus. Lá no capítulo 3 ainda, nos versos 1 e 2, ele ora pedindo um avivamento para aquilo que estava morto, e mesmo que a ira de Deus viesse, que ele se lembrasse do profeta. E ele encerra o capítulo 3 dizendo, Senhor, ainda que nada aconteça, ainda que não haja uva, ainda que a erva não floresça, ainda assim eu te adorarei. Abacuque estava dizendo, Senhor, não importa o que vai acontecer, não importa se vai vir aflição, não importa se vai vir o medo, o que importa é que eu vou continuar te adorando. Abacuque começa ouvindo a voz do medo e termina dizendo, Senhor, ainda que venha o medo, eu confiarei em ti. Aleluia. A voz que ecoava lá no início, não ecoava mais, e a voz que agora ecoa no coração de Abacuque, é a voz da confiança no Senhor. Tem um louvor muito lindo, que eu tenho ouvido esses dias, que diz o seguinte, ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Ainda que não haja o fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Foi isso que Abacuque entendeu? Então Abacuque passou a discernir as vozes que ecoavam nos nossos corações, no coração dele naquela época, e é isso que nós precisamos fazer, discernir as vozes que ecoam em nossos corações nesse tempo de dificuldade. Vejamos então, queridos, foi uma pequena introdução que eu achei necessária que a gente fizesse, para falar acerca das vozes que ecoam nesse tempo. Vejamos então alguns pontos no texto de Mateus, lá que nós lemos, capítulo 14, do verso 22 ao 33. O primeiro ponto é a ordem de Deus, Mateus 14, 22. Volte lá para o texto, querido. O Evangelho de Mateus, no capítulo 14, o verso 22. Vamos acompanhando a palavra do Senhor. Mateus 14, o verso 22. O primeiro ponto que nós precisamos observar é a ordem de Deus. 14, verso 22. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco. Lembrem que quando eu li esse texto, eu pedi para vocês prestarem atenção em uma palavra. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Primeiro ponto que nós vimos aqui é a ordem de Deus. Olha, vão até o outro lado, adiante de mim. Você sabe o que significa adiante? Jesus estava dizendo, olha, vão na minha frente, que logo atrás eu chegarei.
Esse é o primeiro ponto, é a ordem de Deus. E no decorrer nós vamos perceber que parece que os discípulos não entenderam a ordem de Deus. Ora, se a ordem de Deus era que eles fossem até o outro lado, é porque eles iriam chegar até o outro lado. Se a ordem de Deus é que eles fossem adiante dele, é porque ele iria em seguida. O texto diz que ele necessitava se despedir da multidão. Se Deus falou, queridos, ele vai cumprir. A ordem foi muito clara. Vocês vão até o outro lado. Por isso que eu tive que fazer essa introdução acerca das vozes que ecoam em nossos corações. Deus tem dado ordens, Deus tem dado diretrizes, direcionamentos ao nosso coração, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa nação. E muitas vezes nós esquecemos da promessa e da ordem dada por Deus. Lembre sempre daquilo que Deus falou que iria fazer, porque se Ele falou, Ele vai cumprir. A palavra de Deus declara que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele prometeu. Primeiro ponto é a ordem de Deus. Vão adiante, vão à frente, que logo eu irei. Dentro desse contexto, nós vamos ler um texto lá no Evangelho de João, se não me falha a memória, quando Jesus diz, olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Queridos, o Senhor nos deixou uma promessa que Ele iria e deixaria conosco o Consolador. A ordem de Deus é que nós tenhamos paz neste mundo. Olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A ordem de Deus para você essa noite, olha, não se preocupe, você vai passar por aflição, você vai passar pelo medo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. A ordem de Deus é, siga, vá adiante. João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, diz o Senhor. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Está lá em João 16:33. Mas que em contexto Jesus falou isso? Era num contexto de perseguição, de aflição. Os discípulos estavam preocupados o que eles iriam enfrentar, e Jesus discorre em um sermão maravilhoso, dizendo, olha, não se preocupe, não se preocupe, isso vai acontecer, aquilo vai acontecer, e ele dá uma ordem, olha, eu falo isso para que em mim tenhais paz, vocês vão passar por aflição, sim, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É a ordem de Deus, é nisso que nós devemos nos firmar, naquilo que Deus tem falado. É essa voz que precisa ecoar em nosso coração. Veja Josué, capítulo 1, verso 2. Vamos abrir, queridos, Josué, capítulo 1, verso 2. Olha que palavra maravilhosa, queridos. Josué, capítulo 1, verso 2. A ordem foi dada para que Josué levasse o povo até o outro lado do Jordão. Josué lá no Antigo Testamento, tá? Capítulo 1, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés, o meu servo, já é morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e este povo, para a terra que eu te dou, e aos filhos de Israel. Olha a ordem de Deus. Vão adiante, atravessem o rio e tomem posse da terra que eu dou a vocês e aos seus filhos e aos filhos de Israel. O povo de Israel se movia nas ordens e nas ordenanças de Deus. Era essa voz que ecoava, mas em muitos momentos o povo de Israel desvanecia e não ouvia a voz de Deus. E eles caíam, e eles se prostravam diante das dificuldades, porque esqueciam das diretrizes e das ordenanças de Deus. Mais adiante, no verso 5 ao verso 7, perceba o que diz o texto de Josué. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti, em todos os dias da tua vida, tal como estivesse Moisés, assim também estarei contigo, não falharei contigo, nem tampouco te abandonarei. Sê forte, de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhe daria. Somente se tu for forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que possa prosperar para onde quer
que fores, ordenanças, diretrizes, direcionamentos de Deus para Josué. Olha, Josué, tu vai herdar essa terra, tu vai vencer, tu vai guerrear, tu vai vencer, porque essa é a promessa que eu tenho com o povo de Israel. Amém. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender, naquele texto do Evangelho que nós lemos sobre a tempestade, Deus tinha dado uma ordem: olha, vocês vão até o outro lado, vão adiante de mim, porque eu vou logo depois. Deus tem dado diretrizes ao seu coração. Resgate essas diretrizes, resgate aquilo que Deus tem falado e aquilo que Deus tem profetizado através da sua palavra, através do seu povo, através da sua igreja. Tome posse da palavra de Deus. Não tome posse do medo, do desespero, não. Tome posse da voz que ecoa da eternidade, do trono da graça do nosso Deus. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que Ele se arrependa daquilo que Ele prometeu. Se foi Deus, queridos, que prometeu, Ele vai cumprir. O segundo ponto que Deus falou muito comigo dentro desse texto é acerca do medo. Volte lá no Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 14. Volte lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, nós vamos ler agora o verso 26. Evangelho de Mateus, capítulo 14, o verso 26. Olha o que diz o Evangelho de Mateus. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. O segundo ponto que nós vemos aqui nesse texto é a questão do medo, e nós já falamos um pouco isso na introdução. O medo é algo que é inerente à natureza caída do homem. Eu entendo, e lendo um pouco e pesquisando um pouco, eu percebi que o medo ele surgiu lá no começo, lá com Adão e Eva. Eu quero que vocês caminhem comigo, voltem um pouquinho aí no livro de Gênesis, capítulo 3, o verso 10. A gente vai passear um pouquinho aqui pela palavra, para você entender que é Deus que fala, não sou eu, é a sua palavra. Gênesis 3, no capítulo 10, capítulo 3, o verso 10, desculpa. E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Perceba que o medo surgiu com a queda do homem, com a chegada do pecado a este mundo. O medo de Adão e Eva não é porque eles estavam nus, queridos. O medo de Adão e Eva não é porque eles ouviram a voz de Deus, não. O medo de Adão e Eva é porque eles tinham pecado contra Deus. Ora, perceba que Adão e Eva, eles conversavam com Deus na viração do dia. Eles sempre estiveram nus e nunca tiveram medo por estarem nus diante de Deus. O medo chegou até Adão e Eva porque eles pecaram contra Deus. Eu quero apenas contextualizar e lhe mostrar que o medo é fruto do pecado. O medo ele é algo inerente à natureza caída do homem. No caso dos discípulos, o medo chegou porque eles pensavam que seria um fantasma que caminhava sobre as águas. Deus falou algo muito lindo ao meu coração. Ele disse: Abner, as situações diversas das nossas vidas nos impedem de ver a real situação que nós estamos enfrentando. As reações diversas, as situações diversas nos fazem ver uma visão distorcida da realidade. Ora, querido, se Deus tinha dado uma diretriz para o povo: olha, vão até o outro lado, adiante de mim, porque eu logo irei adiante de vocês. Antes, assim que vocês saírem, logo eu irei ter com vocês. Mas no meio daquela tempestade que eles estavam enfrentando, eu creio que o medo já invadiu aquela embarcação. Eu creio que aqueles homens ali começaram a temer, porque eles imaginaram: ora, talvez se Jesus estivesse no nosso barco, a tempestade não estaria aqui. Mas perceba que quando Jesus disse que eles fossem até o outro lado, Jesus não disse que não haveria tempestade. Jesus disse que eles chegariam até o outro lado. E esse é o nosso problema, queridos. Às vezes a gente imagina que quando Deus dá uma ordem, Deus traz uma revelação ao nosso coração para o caminho que nós vamos andar, para aquilo que Ele vai cumprir, nós achamos que vai ser tudo muito fácil. Nunca vai ser fácil. Estreita é a porta, estreito é o caminho. Você está pensando que é fácil viver o Evangelho de Cristo? Se você tem ouvido isso, sinto muito lhe dizer: esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é renúncia, é deixar as coisas velhas para trás e viver o novo de Deus. É saber que no mundo nós vamos ter aflições e vamos passar por tempestades, sim,
mas também é saber que no meio da tempestade, Jesus sempre vai chegar e vai tirar o medo, dizendo: não temas, eu sou contigo. As situações adversas nos fazem ter uma visão distorcida da realidade, e o medo chega. Vejamos Números, é uma situação muito forte também. Abra comigo aí, querido, se você puder. Números, lá no Antigo Testamento, no capítulo 13. Números, lá no Antigo Testamento, no capítulo 13. Está me dizendo o tempo aí, Rodrigo. 40 minutos, a gente vai já encerrar. Números no capítulo 13, versos 26 ao verso 29. E vieram até Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. E lhe deram a informação a toda a congregação e lhe mostraram os frutos da terra. E contaram-lhe e lhe disseram: fomos à terra para onde tu nos enviaste. E verdadeiramente mana leite e mel. E este é o seu fruto. Todavia, é forte o povo que habita na terra. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filisteus, os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas e os cananeus habitam junto ao mar do Jordão. Ora, os espias tinham ido até aquela terra. O Senhor tinha dado uma diretriz: olha, vejam lá se o fruto é bom, se a terra é boa, se o povo que vive lá é forte. Vejam, traga um relatório. Os espias chegam, dizem: olha, a terra é boa, emana leite e mel, tem um fruto bom, mas lá tem um povo que a gente não vai conseguir vencer. A visão do medo. Deus tinha dado a diretriz, o povo viu apenas o medo, a dificuldade, a luta. Não se firmaram naquilo, na terra que emanava leite e mel, nem no fruto. Eles olharam para a dificuldade que eles iam enfrentar, houve medo. Fico imaginando a cena dos discípulos ali no barco. O texto fala que todos tiveram medo. E muito provavelmente, fico imaginando quando Jesus fez a proposta a Pedro. Na verdade, partiu de Pedro a ideia de ir até Jesus. E quando Jesus disse: vem até mim, eu fico imaginando que ele e os discípulos devem ter conjecturado entre si. E talvez os discípulos tenham dito: Pedro, não vai, é um fantasma. Porque o texto diz que eles tiveram medo. Eu estava lendo uma revistinha da escola bíblica que nós estudamos aqui acerca do medo. E o autor falou algo muito interessante. A reação do medo nos leva a expressar inquietação ante a expectativa de um medo real ou imaginário. Mas precisamos entender que muitas vezes, por não entender o que acontece ao nosso redor, isso nos leva a ter medo. Segundo esse mesmo autor, não fuja da realidade de que um filho de Deus recebe constante proteção do Pai. Ele diz que dentro do estudo que ele fez, cerca de 365 vezes o Senhor diz: não temas. Ou seja, no meio do medo, entenda que a diretriz do Senhor é dizer: não temas, eu sou contigo. Se você está passando uma situação de medo, não temas, não temas. Se de fato essa conta de 365 vezes for real, você tem uma diretriz uma vez por dia, para todo o ano, para todos os dias do ano, não temas. Você está enfrentando luta hoje, não temas. É amanhã, não temas. São todos os dias do ano, não temas, porque o Senhor é contigo. Amém. O terceiro ponto que eu vejo aqui é a ousadia de Pedro. Ora, Pedro faz prova de Jesus. Pedro sempre muito impetuoso, sempre muito avante, à frente daquele povo. Ele diz: Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir contigo. E Deus falou comigo: é necessário ter ousadia em meio ao medo. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Tenha ousadia no Espírito. Quando o Senhor falou com Josué, ele disse: olha, seja forte, seja corajoso. Ele estava dizendo: Josué, seja ousado no Senhor. Nós precisamos ser ousados como Pedro. O ousado entende algumas situações. O ousado entende que o Senhor está com ele, seja no mar calmo ou seja na tempestade. Jesus declara em Mateus 28 que ele estaria conosco todos os dias. Pedro foi o único discípulo que teve coragem de desafiar o medo e enfrentar esse medo. O ousado entende que ele tem que sair do seu lugar de aparente segurança e colocar sua confiança no Senhor. Salmo 20, verso 7. Abra comigo aí. Salmo 20, o verso 7.
Olha que a palavra de Deus. Deus sempre tem uma palavra a falar aos nossos corações, queridos. Salmo 20, o verso 7. O ousado entende que sempre nós teremos segurança, que devemos colocar nossa confiança no Senhor. Salmos 20, 7, diz assim a palavra do Senhor: uns confiam em carruagens e outros em cavalos, mas nós lembraremos no nome do Senhor, o nosso Deus. Tenha segurança em Deus. Eu quero que você volte agora lá em Números, capítulo 14. Dentro daquele texto, os espias, você lembra que eu falei que os espias foram e tiveram medo? Olha o que Josué e Caleb falaram. Números capítulo 14. Verso 9, verso 7, verso 9 ao 10. Primeiro verso 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, e disseram: a terra pela qual passamos para examinar é muito boa. Verso 9 e verso 10. Somente não vos rebeleis contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque eles são pão para nós, e a sua defesa se retirou deles, e o Senhor está conosco, não temais. Mas para toda a congregação disse que os apedrejassem, e a glória do Senhor apareceu no tabernáculo da congregação diante dos filhos de Israel. O ousado vai enfrentar dificuldades, porque ele vai ter uma visão que aquele que tem medo não tem. Ele disse: olha, pode ter luta, pode ter guerreiro, mas o Senhor tirou suas defesas, e nós vamos nos apoderar daquela terra, porque Deus assim disse que nós iríamos nos apoderar. A visão de Josué e Caleb é de ousadia, de saber que eles iriam adentrar naquela terra e iriam vencer aquele povo. Ousadia no Senhor, queridos. Nós precisamos entender que no meio das aflições, nós precisamos nos colocar diante de Deus e saber que Ele vai nos dar a vitória. Eu finalizo com o último ponto. No meio da tempestade, a nossa fé é colocada à prova. Volte lá para o Evangelho de Mateus. No texto de Mateus, lá que nós estamos lendo, capítulo 14 ainda. Evangelho de Mateus, capítulo 14. A nossa fé é colocada à prova. Verso 30 e o verso 31. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. Olha, Pedro ousado foi até Jesus, mas no meio do caminho ele teve medo. Verso 30. Mas ele vendo o vento forte, teve medo. E começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse: ó pequena fé, por que tu duvidaste? Perceba que, diferente dos outros discípulos que ficaram no barco, muito provavelmente eles não foram porque eles não tinham fé necessária para crer que de fato era Jesus. E que eles não poderiam de fato ir até Jesus, andando sobre as águas. Pedro, tendo ousadia de pedir para ir ter com Jesus, tem a sua fé colocada à prova. Aquele que duvida não recebe nada de Deus. Lá no Evangelho, no texto, na carta de Tiago, ele vai dizer que aquele que duvida não recebe nada de Deus. Aquele que duvida é como as ondas do mar, que não recebe nada de Deus porque é inconstante. Queridos, confie no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Ainda que no meio do caminho você vai enfrentar tempestades e por algum momento a sua fé ela enfraqueça por algum instante, Jesus vai estender a mão porque você teve fé necessária para ir até ao encontro dele. Porque a fé de Pedro foi colocada à prova. Deus falou algumas coisas comigo. Olha, a fé de Pedro foi colocada à prova porque ele deveria chegar até Jesus por uma proposta feita por ele mesmo. Perceba que às vezes nós somos como Pedro. Nós colocamos alguns sonhos nossos diante de Deus. Nós colocamos alguns pensamentos diante de Deus, porque é algo que queima no nosso coração. E o Senhor diz: vai em frente, siga, é isso que você quer, é isso que você entende de mim, vem até mim. E o Senhor dá uma diretriz, é algo que você coloca diante de Deus. Foi isso que Pedro fez. Senhor, deixa eu ir até o Senhor. E o Senhor disse: vem até mim, Pedro. A fé de Pedro foi colocada à prova, porque agora, de fato,
ele teria que andar sobre as águas. A fé de Pedro foi colocada à prova, porque ele teve que se mover no natural de uma forma sobrenatural. Como assim, Adam? Ele teria que ir até Jesus. É algo natural você ir até uma outra pessoa. Mas ele teria que se mover no sobrenatural. Como? Andando sobre as águas. Para mim, até o Rodrigo que está aqui na minha frente, basta andar aqui nesse chão. É algo natural. Mas Pedro tinha que ir até Jesus andando sobre as águas. A sua fé foi colocada à prova. Como eu vou até Jesus andando sobre as águas? Queridos, tem momentos que nós vamos ter que nos mover naturalmente no sobrenatural. Não sei se ficou confuso para você. Mas espero que, se você não entendeu hoje, é porque não é o tempo de entender isso ainda. Mas Deus vai revelar isso ao seu coração. Situações no natural que você tem que se mover no natural. Foi por isso que a fé de Pedro foi colocada à prova. Ele tinha que ir até Jesus, mas de uma forma sobrenatural, andar sobre as águas, queridos. Veja Moisés na frente do Mar Vermelho, está lá em Êxodo, capítulo 14, eu não vou ler para vocês. Êxodo, capítulo 14, verso 12, e Êxodo, verso 3, verso 21, verso 22, você vai encontrar esse texto, na passagem que o mar se abre no Mar Vermelho. Ora, o Senhor disse que eles iriam atravessar o Mar Vermelho, no natural, mas de uma forma sobrenatural. Queridos, nós paramos aqui nosso tempo. A conclusão: o medo existe, ele é real. Ele desvanece os sonhos, inibe e neutraliza o seu potencial e faz o homem regredir em seus intensos. O medo traz fraqueza e incapacidade, mas aquele que confia no Senhor tem as suas forças renovadas. Amém. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu coração, a sua família. Em meio a todo medo, queridos, deixe ecoar a voz do Senhor no seu coração. Amém? Glória a Deus. Queridos, domingo nós voltamos com a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas, continuando a série, né, Tudo Entregareis. Vem aí, assiste, seja edificado. Às 18 horas nós temos um culto. Fala que nós temos no Instagram e no Facebook. Pronto. Só lembrando a você que não tem Instagram, lá no Facebook, IEC Fortaleza, você pode acompanhar também. Você que não tem Facebook, lá no Instagram, IEC Fortaleza, tá bom? Acompanha a gente lá nas redes sociais. Então, domingo, às 17 horas, Escola Bíblica Dominical, às 18 horas, o culto. Queria agradecer aí a presença do Ednilson, do Joel, acho que é Mari Almeida, né? Da Kelly, do Messias Farias, do Ednei, da Margot e Hilário, que sempre estão aí. Cid, a Sandra Melo, a Régia. Deus abençoe a vida de vocês, a vida de todos aqueles irmãos da igreja que assistiram essa live conosco. Que você durma em paz. Entenda o texto bíblico. Eu deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Amém. No nome de Jesus. Fala para eles que essa pregação vai ficar no Facebook. Então, amém. Quem deu uma travada, quem não conseguiu assistir todo, vai lá no Facebook. Amém. Tá, então, queridos, lá no Facebook fica gravado, tá bom? No Instagram só fica 24 horas. Então, você que perdeu algumas partes da mensagem, está lá no Facebook, IEC Fortaleza. Acompanha, compartilha e abençoa a vida de outras pessoas. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.